Aham! Esse vídeo aqui, na verdade, é um vídeo para me esclarecer um pouco melhor pra você. Eu sei que vídeos de esclarecimento são aqueles tipos de vídeo que você fala, nossa, que coisa chata! Mas eu vou explicar pra você o que está acontecendo, que basicamente é o seguinte. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo onde eu falei sobre o sistema de plano de assinatura, que basicamente é um sistema onde você paga um valor de tempos em tempos pra algum sistema, e esse sistema está sempre criando conteúdos novos. Quando a gente pensa em cursos online, os meus cursos online sempre foram no formato de venda individual, que basicamente você tinha um curso, aí você pagava um valor por esse curso e você comprava esse curso, e esse curso era seu por um tempo específico ou no formato vitalício, tinha os dois formatos. Mas o que aconteceu foi que eu mudei essa opção, então eu saí deste formato de venda individual e fui pro formato de assinatura. Mas eu tinha feito um vídeo um tempo atrás e eu falei mal, falei, não, o sistema de assinatura é uma porcaria, eu nunca vou fazer isso. E aí tiveram algumas pessoas que apareceram perguntando, falei, é mesmo? Você falou que não ia fazer, por que você tá fazendo agora? Então nesse vídeo aqui, eu queria me retratar sobre isso e explicar por quê eu mudei. Ai meu Deus, meus microfones que eu ia usar, eu não tô usando e eu quase quebrei agora. Ai, que decepção. E eu vou te explicar por quê eu mudei do formato de assinatura pra você entender como isso ficou muito maravilhoso. Ou como ficou maravilhoso. Ou como ficou pelo menos um pouco melhor. Antes de explicar, né, o motivo de mudar de assinatura, eu vou explicar só o porquê que eu não queria assinatura quando eu pensei nessa ideia. Mas para isso, um gole d'água. O que acontece foi o seguinte, quando eu conheci o sistema de assinatura, quando ele começou a ser implantado por alguns sistemas, até sites grandes que eu conhecia, eu percebi que existia algumas falhas. E aí eu tive até contatos diretos com pessoas que me chamaram para participar de projetos de assinatura. E eu percebi que o negócio estava indo pelo ralo. Eu falei, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar problema. E um dos problemas muito loucos é que é o seguinte, quando você tinha sistemas de assinatura, que o pessoal começou a implantar isso, você tinha vários professores e vários cursos diferentes. Então eu comecei a perceber que existia um grande problema de pagamento, quando as pessoas produziam cursos e o próprio site que detinha o direito dos cursos tinha dificuldade em saber como que ele ia dividir isso. Falei, peraí, isso aqui vai pra esse professor, esse vai pra esse vai pra esse. Então eu percebi que esse problema de pagamento era um problema muito ruim e isso acontecia muito. E aí eu percebi, não, parece que o pessoal está com problema de dividir esse dinheiro corretamente entre os professores e o pessoal que trabalha no sistema de assinatura. Então isso já me deu um pouco de medo, já me traumatizou. Falei, bom, a gente quer trabalhar, nós queremos receber o nosso dinheiro corretamente, não é verdade? Um segundo problema seria a conexão de todos esses cursos para quem está estudando, porque a pessoa que está estudando chega lá e fala, vou estudar isso aqui com esse professor, agora com esse professor é esse, agora com esse. Chega uma hora que você vai ficar louco, porque você não sabe onde um professor terminou um negócio, onde o outro começa, onde o outro termina. E aí essa mistura que você fala, nossa, eu vou conectar tudo isso. Conectar essa parada é um negócio meio difícil. E aí fica complicado de você conseguir conectar tudo isso corretamente na sua mente para entender onde um assunto termina, onde o outro começa e como é que você pode juntar esses conhecimentos todos para criar projetos pessoais e projetos profissionais. Então essas duas coisas me deixaram assim, assinatura não vai dar certo. Mas aí foi onde eu comecei a pensar numa parada que é o seguinte, mas tem várias áreas que na verdade elas estão sempre em evolução, áreas que envolvem muito a parte de criação, essa parte de você poder desenvolver as suas artes com a sua cara e fazer coisas do jeito que você acha interessante, você criar projetos e juntar esses conhecimentos todos para produzir alguma coisa, tá sempre crescendo, é uma coisa que tá sempre em evolução. E por conta disso eu pensei, tá, peraí, então eu já ensinava, por exemplo, Photoshop, After Effects, edição de vídeo, edição de imagem, 3D, animação, ilustração, essa coisa toda. Mas e a pessoa que tá lá? Será que a pessoa de repente não quer conectar isso de um jeito que faz um pouco mais de sentido? Quando eu digo a pessoa, o aluno, a aluna, como é que a pessoa poderia fazer isso? Então eu comecei a perceber uma série de cursos que eu já tinha, e esses cursos tinham uma conexão entre si. Poderia explorar muito mais a conexão entre esses cursos. E eu pensei, bom, talvez a melhor maneira de fazer isso seja um plano de assinatura. Mas eu fiquei, não, um plano de assinatura? Não, eu tenho que fugir disso, o plano de assinatura é uma desgraça. Não, calma. Aí eu comecei a pensar, peraí, então a gente tem uma coisa que daria pra resolver, que é esse primeiro, não vou dizer problema, mas uma coisa que me incomodava, que seria vários professores dentro de um único sistema. Eu falei, bom, aí eu não tenho isso, porque aí seria só eu. Eu vou dar aula de todas essas coisas. Então um problema já foi resolvido. Segundo problema foi, bom, a parte de pagamento automaticamente também seria resolvida, porque eu não teria que criar um monte de maneiras mirabolantes de dividir dinheiro entre professores, essa coisa de gerir tudo isso. Eu falei, não, eu quero dar aulas, eu não vou ficar contratando outras pessoas. Não sei se isso um dia vai acontecer, mas não, o foco não é isso. Então eu pensei, bom, então dois problemas estão resolvidos, mas falta um negócio. Como é que eu vou criar uma conexão entre cursos onde você tenha um aluno ou uma aluna que começou a jornada de estudo, entendeu uma ferramenta e colocou em prática com projetos diferentes? Foi aí onde eu pensei numa estrutura. Eu ia falar de estrutura com estratégia e ficou essa bagunça toda. Aí eu pensei numa estratégia que basicamente iria misturar tudo isso, onde eu criei as jornadas. E as jornadas são segmentos que você vai trabalhar de diferentes coisas específicas. Então você começa no Photoshop, mas depois você desenvolve projetos só com Photoshop, mas depois você desenvolve coisas com Photoshop e o Illustrator, depois com Photoshop e o After Effects, Photoshop com Cinema 4D, e isso para todos esses programas e essa conexão. Porque com isso você consegue ir mais longe, criando vários tipos de projetos diferenciados. Se você tem o conhecimento de ferramentas diferentes e a conexão entre essas ferramentas para elas trabalharem não só sozinhas, mas
conectadas com outras também, as possibilidades são quase infinitas. E aí foi onde eu pensei em criar uma estrutura que tivesse toda essa base para quem for para o plano de assinatura. Então eu vou te explicar como é que funciona. Na verdade, não sei se você percebeu, mas toda a parte de explicação de plano de assinatura e por que eu mudei para o plano de assinatura já foi feita. Então agora eu vou fazer o meu merchan explicando como é que funciona o meu plano de assinatura para você que quer estudar o audiovisual, esse mundo maravilhoso cheio de possibilidades. Então se liga só, lá nos cursos online você tem basicamente 3 estruturas. A primeira estrutura é para você que está começando, não entende nada, quer estar em dúvida de um programa, como é que ele funciona, o que ele faz. Então existe o modo turbo, é onde você vai entender como uma ferramenta funciona. A gente faz um projeto do começo até o final. Então você vai fazer um projeto, por exemplo, de Photoshop, um outro projeto com After Effects, outro com Cinema 4D, Blender, ZBrush, Audition, Illustrator e todas as principais ferramentas que existem no mercado do audiovisual. Na sequência, talvez você queira explorar mais. Falando, nossa, eu gostei muito do After Effects, mas quais são as outras coisas que ele pode fazer? Então se você descer lá embaixo, você tem um modo essencial. É para você explorar ainda mais as principais ferramentas e funções desses aplicativos, dessas ferramentas. Você vai conhecer muito mais a fundo o After Effects, Photoshop, Illustrator, Audition, Cinema 4D, Blender, ZBrush e essas principais ferramentas do mercado. Só que aí, beleza, você tem vários conhecimentos. Com esses cursos, você já consegue criar os seus projetos. Já dá para você fazer um monte de coisas. Só que, e se você quisesse explorar ainda mais? E se você quisesse ir muito mais além e criar coisas, por exemplo, um flyer animado, composições, montagens, ilustrações, animações de logotipo, efeitos visuais, animações motion graphics, aí eu criei as jornadas! Eu até bati na minha luz aqui que ela foi até pro outro lado. As jornadas são segmentos específicos para você colocar em prática esses programas que você aprendeu. Então tem jornada só de Photoshop, tem jornada só de Illustrator, tem jornada só de After Effects, tem jornada juntando, né, Illustrator com After Effects com Cinema 4D e essa loucura de várias conexões muito loucas. Então o legal do plano de assinatura que eu tenho lá é para juntar exatamente tudo isso, para te possibilitar estudar sempre e conhecer as ferramentas e evoluir com essas ferramentas. E o mais legal é que toda quarta-feira tem um projeto novo. Claro que os projetos eles são aleatórios, então numa semana sai montagem, no outro sai 3D, no outro sai ilustração, no outro sai animação, no outro sai edição e assim por diante, mas tem vários projetos que estão lá. Muitos dos projetos já estão prontos e outros vão sendo lançados aos pouquinhos toda quarta-feira. Antes de continuar aqui, eu queria dizer uma coisa muito importante. Você, presta atenção, tem muita gente que se desespera, fala, nossa, o Weber liberou o plano de assinatura, eu que tinha curso online, eu vou perder o meu acesso. Não, você que comprou um curso isolado antes, que você pagou por um curso, você continua com acesso a esse curso, pelo tempo que você ainda tem. Se você comprou um curso de 2 anos e ainda falta mais um ano, por exemplo, você vai continuar com acesso a esse curso nessa mesma plataforma. Então relaxa, tempo de acesso que você tinha de cursos que você comprou antes, você continua com acesso a esse curso se você ainda tinha tempo de acesso, tá bom? Só tô falando de plano de assinatura, porque é uma outra parada completamente diferente. Agora, talvez falando isso, você falou, nossa, professor, eu estou muito tentado, eu quero muito fazer parte do plano de assinatura. Então eu vou te mostrar aqui como é que funciona o site. Ao entrar no site, que é o site ebersimeone.com.br, você vai ter aqui, na verdade, presta atenção, hein? Algumas descrições sobre o que tem no plano de assinatura. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, você pode vir aqui e conhecer tudo isso, depoimentos, números, como é que funciona a plataforma, vantagens que você tem, depoimentos, preços e assim por diante. E aí o que acontece? Se você acessar a plataforma, que eu acho que é o mais interessante, porque na verdade neste vídeo aqui eu já tô te explicando o que tem nessa primeira página. Se depois você quiser conhecer um pouco mais a fundo, fazer a leitura e tudo mais, você pode acessar o site e fazer isso. Porém, quando você está no plano de assinatura, você tem esse botãozinho aqui, ó, área do aluno. E entrando aqui você tem a plataforma, onde você assiste vários cursos. Então aqui em cima você tem os nossos grupos e você também tem aqui a parte do aluno, que é onde você pode acessar, ver os seus certificados e assim por diante. Mas como é que funciona? Funciona que nem um streaming. Então você vai ter as categorias. Então todas essas linhas horizontais são categorias específicas de alguma coisa importante que você tem aqui no site. Então você tem aqui, ó, o modo turbo, que é esse modo que eu falei, isso aqui era para ser uma seta. Agora sim, que é o modo onde você vai ter tudo que é um projeto do começo até o final com as principais ferramentas que a gente pode conhecer do mercado do audiovisual. Se tiver dúvida, você tem esse primeiro vídeo. Assista antes de começar a jornada, para você entender o que é o modo turbo, caso você fique em dúvida, porque aqui eu te explico exatamente como é que funciona. E aí você vai ter os cadeadinhos. Cadeadinho verde quer dizer que tá liberado. Cadeado amarelinho, é amarelo ou é laranja? Quer dizer que o conteúdo está fechado, então você não tem acesso a ele ainda. E aí você vai descer, você tem as jornadas, mas o ideal é aqui, ó. Primeiro, modo turbo. Descendo um pouquinho, você vai ter aqui, ó, o nosso modo essencial, que aqui você tem um conhecimento mais avançado dessas mesmas ferramentas. Premiere, CapCut, After Effects, Photoshop, Canva, Cinema 4D, Blender, ZBrush, Audition, Illustrator. Então aqui o que acontece? É você conhecer mais as principais ferramentas e funções. Fala, nossa, eu gostei muito do After Effects, quero mais. Eu gostei do ZBrush, quero mais. Eu gostei do Photoshop, quero mais. Basicamente é você explorar mais. Uma vez que você tem esse conhecimento, aí você pode vir e você tem as jornadas, que são vários projetos diferentes. Então aqui você tem uma jornada, ó, só de motion graphics, que são vários estilos diferentes de animações, de objetos, né, de elementos. Você tem uma jornada só para modelagem 3D, criação de objetos, iluminação, rigging. Aqui você tem flyer animado, que é para você desenvolver artes, que você vai usar o Photoshop e o After Effects. Aqui você tem brush power, que é a jornada de ilustração e animação também de alguns projetos. Então alguns a gente só ilustra, alguns a gente ilustra e anima. Depois você vai ter aqui o Photoshop
Photoshop Business para composições no Photoshop, composições direcionadas para segmentos de artes. Agora gostou? Fala, nossa, professora, eu quero mais! Que bom que você quer mais. Você tem aqui o Character Craft, ó, que é uma jornada só para criação de personagem 3D. Então alguns você vai ver a parte de animação, outras você vai ver a pintura, outras você vai ver exportação, outra como é que você exporta para impressora 3D e assim por diante. Agora pensando em edição de vídeo, falando, professor, eu adoro edição de vídeo, eu quero mais. Então você tem aqui o Cut Genius, que é uma jornada só para estilos diferentes de edição de vídeo, que você vai ver do começo até o final como é que você faz todo esse processo. Photoshop Magic, para fazer várias montagens diferentonas e fazer essa coisa meio lúdica, essa coisa meio mágica com Photoshop. Mockup Maker, eu até falei errado, Mockup Maker, que é para você criar mockups. Então você vai criar artes que você pode usar para divulgar peças específicas gráficas sem precisar imprimir tudo isso e fazer esse processo gráfico. Illusion Shot, que é para efeitos visuais. Então você tem vários tipos de efeitos visuais que você pode fazer aqui também, ó. Embaixo você vai ter o selo 3D, que é uma categoria que está sempre em alta, voltando para você fazer anúncios, vídeo para varejo ou qualquer tipo de arte específica que envolva um texto e formas 3D. E um pouquinho mais para baixo você ainda tem o Brain Light, que na verdade é uma jornada para tudo que é teórico. Então a gente vai falar sobre bloqueio criativo, quanto cobrar, como fazer um roteiro, organização financeira, princípios do design e um monte de assuntos teóricos extremamente importantes para você que está no audiovisual ou você que quer entrar no audiovisual. E ainda se você descer, você tem todos os meus cursos anteriores também de áudio e vídeo, 3D, imagem e design, animação e VFX. Então essa é a plataforma maravilhosa que eu queria te mostrar no plano de assinatura. Lembrando, o plano de assinatura, atualmente ele tem duas opções, tá? Você tem a opção anual, que você pode fazer o pagamento. Então de ano em ano você pode renovar, se você quiser ou não. Ou você tem o semestral, que você pode fazer de 6 em 6 meses. Todos os cursos estão inclusos, tanto no anual quanto no semestral. Então qual que é a diferença? A diferença é o preço que você paga, que é um preço diferente, e o tempo de acesso, que o semestral é um pouco menos tempo. Então geralmente assim, quem já conhece os tutoriais fala, nossa, eu gosto muito das suas aulas. Então muito provavelmente você já pode fazer o anual, porque os cursos eles seguem a mesma pegada dos tutoriais, da explicação das aulas. A diferença é que um curso ele tem muito mais estrutura, e você tem o próprio suporte no site, que é comigo mesmo, você tem os arquivos para você baixar, então toda essa coisa desse ecossistema de cursos online é onde funciona melhor no plano de assinatura do que de um tutorial. Lógico que eu vou falar aquele negócio que todo mundo fala, mas se eu fizer os tutoriais eu não aprendo. Então você aprende, mas é difícil você conectar isso de uma forma que faça mais sentido, porque fazer tutoriais soltos, mesmo que você faça com a mesma pessoa, é um pouco difícil de você conectar tudo isso, como você tem, sei lá, professores diferentes. É quase a mesma coisa, você vai ter vários assuntos diferentes e é difícil de você conectar tudo isso, porque uma hora você vai ter um tutorial que começa aqui e termina aqui, esse outro começa aqui e termina lá, então isso é um pouquinho mais difícil. Os cursos online já tem essa conexão um pouco melhor, certo? E óbvio, não se esqueça dos cadeados, tá bom? Como a gente tá falando de um plano de assinatura, não é tudo que tá liberado, tem cursos que ainda estão em produção, então tem curso que eu tô na parte da gravação, tem curso que eu já tô na edição, tem curso que eu já postei no site, falta só ativá-lo, então tem esse processo todo, mas já tem um monte de curso disponível com um cadeadinho verde que você já pode começar os seus estudos. Eu espero que você pelo menos crie a sua conta no site. Eu não sei, será que eu assino o site? Será que não? Então o que você pode fazer? Você pode acessar o site principal e no site principal você pode vir ali, ó, na parte bonitinha ali em cima de área do aluno e criar uma conta. Não paga absolutamente nada, não precisa se fidelizar já, não precisa colocar o seu cartão de crédito, é só você criar a sua conta para você ver o que é que já tem no site e alguns cursos que também já estão grátis disponíveis para você fazer lá. Então fica aqui meu apelo final, falando, se você quiser evoluir no audiovisual e se você quiser sempre evoluir no audiovisual, eu acho que o plano de assinatura tá maravilhoso. Afinal de contas, eu criei ele porque eu achei que seria uma coisa maravilhosa. É você que vai dizer se é maravilhoso ou se não é maravilhoso. Ufa! Agora que eu já falei tudo sobre o plano de assinatura, já me expliquei, já dei um pouco da ideia, eu espero que você tenha gostado do plano de assinatura e já tenha criado o seu usuário no site para saber como é que o negócio funciona. De qualquer forma, eu te espero no plano de assinatura, mas se você não for também, eu te espero aqui no YouTube. Se você não for no YouTube, eu te espero no Instagram. E se você não for em nenhum deles, aí lascou, porque acho que você não quer ver a minha cara, não é verdade? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!